A Fera na Caverna. Autor H.P. Lovecraft. Narração F.A. Santarém. Parte 1. A conclusão terrível que vinha se impondo gradualmente sobre minha mente, confusa e relutante, era agora uma certeza aterradora. Eu estava perdido, completa e desesperadamente perdido, nas vastas e labirínticas reentrâncias da caverna Mamute. A situação se apresentava de tal forma que, por mais que forçasse a visão, em nenhuma direção era possível distinguir qualquer objeto capaz de servir como um ponto de referência que me colocasse no caminho da rua. Que eu nunca mais contemplaria a luz abençoada do dia, nem correria os olhos pelos montes e vales aprazíveis do belo mundo exterior, minha razão não podia alimentar a menor descrença. A esperança havia partido. Entretanto, doutrinado como fui por uma vida de estudos filosóficos, não deixei de sentir uma grande satisfação com minha conduta desapaixonada, pois apesar de ter lido frequentemente sobre os frenesis desvairados a que as pessoas vítimas de situações similares se entregam, não senti nada disso, e fiquei calmo, tão logo percebi claramente que havia perdido o senso de orientação. Tampouco o pensamento de que provavelmente teria me afastado além dos limites máximos de uma busca comum fez com que abandonasse minha postura sequer por um instante. Se devo morrer, refleti, essa caverna terrível e majestosa será tão bem-vinda como uma sepultura quanto a que qualquer cemitério de igreja poderia me proporcionar. Uma ideia que trazia consigo mais tranquilidade do que desespero. A fome seria meu destino final, disso eu tinha certeza. Alguns, eu sabia, tinham enlouquecido numa circunstância como essa, mas eu sentia que aquele não seria meu fim. O desastre que vivia era resultado da minha inteira responsabilidade, já que, sem avisar o guia, havia me separado do grupo ordeiro de visitantes e, perambulando por mais de uma hora em caminhos proibidos da caverna, vi-me incapaz de retornar pelas curvas tortuosas que havia seguido desde que abandonara meus companheiros. A tocha já começava a apagar-se. Logo eu seria coberto pela escuridão total e quase palpável das entranhas da terra. Parado na luz instável e descrente, refleti em vão sobre as circunstâncias exatas do fim que se aproximava. Lembrei dos relatos que ouvira da colônia de tuberculosos que passara a morar nesta gruta gigantesca, buscando curar-se com a atmosfera aparentemente sadia do mundo subterrâneo, com sua temperatura estável e uniforme, seu ar puro e ambiente sossegado, mas que haviam encontrado, em vez disso, uma morte estranha e horripilante. Eu ouvira os escombros tristes de suas cabanas mal construídas quando passara por elas com um grupo e tinha me perguntado que influência antinatural uma longa estada nessa caverna imensa e silenciosa exerceria sobre um homem saudável e vigoroso como eu. Pois chegara a oportunidade de tirar essa dúvida, afirmei severamente, desde que a falta de alimento não acarretasse numa partida muito rápida desta vida. Quando os últimos raios intermitentes da tocha desapareceram aos poucos até a obscuridade, decidi que não deixaria uma pedra sem revirá-la e nenhum meio possível de saída seria negligenciado. Assim sendo, reunindo toda a capacidade dos meus pulmões, dei uma série de gritos na esperança vã de chamar a atenção do guia com meu clamor. Enquanto chamava, entretanto,
tinha certeza de que as súplicas não tinham efeito algum e que minha voz, aumentada e refletida pelas inumeráveis plataformas do labirinto escuro à minha volta, não chegavam a nenhum ouvido, a não ser os meus. De repente, no entanto, parei para prestar atenção quando imaginei ter ouvido o som suave de passos que se aproximavam no chão rochoso da caverna. A minha libertação seria conseguida tão cedo? Todas as apreensões terríveis então haviam sido por nada, e o guia teria notado a minha ausência desautorizada e seguido o meu curso, procurando-me nesse labirinto de calcário? Enquanto essas indagações felizes surgiam no meu cérebro, eu estava prestes a renovar meus gritos, a fim de que me descobrissem de uma vez, quando, num instante, minha alegria transformou-se em horror. Minha audição, que sempre fora sensível e que agora estava mais aguçada ainda com o silêncio completo da caverna, transmitiu para minha compreensão entorpecida a consciência inesperada e terrível de que aqueles passos não eram como os de qualquer homem mortal. No silêncio fantasmagórico dessa região subterrânea, o caminhar do guia, calçando botas, teria soado como uma série de batidas secas e incisivas. Os impactos eram suaves e furtivos, como as patas de algum felino. Além disso, quando prestei bastante atenção, eu parecia acompanhar as batidas de 4 pés ao invés de 2. Eu estava convencido agora de que tinha provocado e atraído alguma fera selvagem com os meus próprios gritos. Talvez um leão das montanhas que se perdera acidentalmente dentro da caverna. Talvez, considerei, o Todo-Poderoso tenha escolhido para mim uma morte mais rápida e misericordiosa do que a fome. O instinto de autopreservação, entretanto, que nunca estivera completamente atorpecido, foi incitado em meu peito e, embora a fuga do perigo iminente pudesse apenas me poupar de um fim mais sombrio e prolongado, decidi-me mesmo assim a vender a vida o mais caro possível. Por mais estranho que possa parecer, minha mente não concebeu outra intenção por parte do visitante a não ser a hostilidade. Dessa maneira, não fiz ruído algum, na esperança de que a fera desconhecida perdesse seu senso de direção na ausência de um som que a guiasse como ocorrera comigo, e assim parasse ao largo. Mas essa esperança não estava destinada a se concretizar, pois os passos estranhos avançavam firmes. Tendo evidentemente sentido o meu cheiro, o animal poderia sem dúvida segui-lo a uma grande distância, algo factível numa atmosfera como a de uma caverna, tão absolutamente livre de todas as influências que pudessem distraí-lo. Fim da parte 1.